Tirania de Aço capítulo 776 Encontro com o Imperador de Bengala parte ele Itami se ajoelhou em uma almofada no interior de seu maior navio de guerra. Seu longo cabelo branco como neve caía atrás das costas e estava elegantemente penteado. Por causa desse encontro, ela vestia um sari de seda vermelho sangue. Como mulher, ela gostava de se vestir para ocasiões especiais, especialmente visitas diplomáticas, onde muitas vezes usava a moda da cultura com a qual estava negociando. Em um dia normal, a jovem imperatriz simplesmente amarrava o cabelo em um rabo de cavalo e se vestia com roupas masculinas. Se ela estava sendo honesta consigo mesma, ela simplesmente preferia a praticidade das roupas que o sexo oposto usava. Foi por causa desse gosto utilitário que muitos dos homens sob seu comando consideravam sua beleza faltante. Não que Tami não fosse bonita e quando não se esforçava em sua aparência, era simplesmente que os homens achavam que seu travestismo e sua falta de cosméticos eram indesejáveis. Depois de introduzir a maquiagem moderna no Império Japonês, as mulheres do Japão atingiram um novo nível de atratividade. Assim, quando comparada a outras mulheres bonitas no Japão que sempre usavam maquiagem e kimonos, ela era comumente vista como uma beleza de segunda classe. No entanto, nas raras ocasiões em que Itami realmente se esforçou em sua aparência, ela rapidamente se transformou na mulher mais linda da sala. Essa beleza estava mais uma vez em plena exibição enquanto ela esperava pacientemente que seu navio chegasse às costas do Império de Bengala. Afinal, Itami descobriu que ter um rostinho bonito sempre fazia com que suas negações terminassem a seu favor. Em sua experiência, os homens eram criaturas tolas, que à primeira vista de um rosto bonito e um belo par de peitos fariam qualquer sacrifício apenas por uma chance de dormir com a mulher a quem pertenciam. Felizmente para Itami, ela foi abençoada com ambos os ativos, facilitando as negociações com governantes estrangeiros. Embora Itami nunca fosse tão longe a ponto de seduzir um homem para atingir seus objetivos, ela sabia que simplesmente por parecer bonita e agir de forma amigável, a maioria dos homens se tornaria instantaneamente pudim em suas mãos. Afinal, que cara não gosta de ser bem tratado por uma beldade estrangeira? Bem, qualquer homem, exceto um. Foi enquanto ela estava pensando em como ela iria manipular o imperador de Bengala para se tornar sua marionete que ela pensou em todas as chances que ela tentou fazer com que Julian anotasse em sua vida passada. Ela honestamente nunca soube se o homem era gay, obtuso ou simplesmente um lolicon. Apague isso, ela sabia que Julian não era gay porque ela tinha visto seu histórico de navegação enquanto ele não estava prestando atenção, e qualquer pornografia que ele estivesse assistindo em seu tempo livre sempre incluía uma mulher. Quando um homem mora sozinho, ele não se preocupa em usar o modo de navegação anônimo ou limpar o histórico do navegador. Essa foi uma lição que ela aprendeu com Julian. Enquanto Itami pensava no passado, seu navio parou nas docas da maior cidade portuária do Império de Bengala. Neste mundo, o Islã nunca se espalhou para a Índia ou Ásia Oriental. Como resultado, o hinduísmo e o budismo foram as duas religiões mais praticadas no subcontinente indiano. Quando Itami desceu de sua embarcação e entrou na cidade, um homem vestido com roupas luxuosas de seda a cumprimentou. Ele era jovem, mais ou menos da idade de Itami, talvez 1 ou 2 anos mais velho, e excepcionalmente bonito, pelo menos para os padrões locais. Ele tinha a pele relativamente clara, olhos escuros e cabelos pretos que desciam até os ombros como um rio de tinta. Este homem era o imperador de Bengala que recentemente ascendeu ao trono depois que seu pai morreu de ataque cardíaco. Ele deu uma olhada na imperatriz japonesa e imediatamente se apaixonou perdidamente por ela. Ele rapidamente se aproximou da mulher e abriu os braços em uma tentativa descarada de receber um abraço. Imperatriz Itami, é meu maior prazer dar-lhe as boas-vindas ao meu império. Vejo que os rumores sobre sua beleza eram verdadeiros. Devo dizer que nunca vi uma mulher tão boa na minha vida antes. O intérprete de Itami traduziu as palavras do homem, fazendo com que a jovem imperatriz forçasse um sorriso em seus lábios de cereja ao aceitar o elogio, mas recusou o abraço do homem, falando com ele como se fosse seu par. Imperador Asa Sarkar, devo agradecer antecipadamente por sua hospitalidade. Como prometido, trouxe a mercadoria. Vamos fazer negócios durante o almoço. Afinal, estou morrendo de vontade de provar um pouco da culinária local. O homem não deixou que o fato de Itami manter a distância arruinasse seu humor.
O fato de que ela estava disposta a jantar com ele logo depois de se encontrar pela primeira vez era um bom sinal em seus olhos. Na realidade, Itami estava simplesmente cansado de rações marinhas e, em vez disso, queria comer algo fresco. Ajudou que ela gostava de comida indiana em sua vida passada. Embora quantos desses pratos distintos existissem nesse período, ela não sabia. Os dois avançaram com seus guardas, enquanto os fuzileiros navais de Itami guardavam os itens a bordo do navio. Ela não entregaria as mercadorias para inspeção até que eles chegassem a um acordo sobre os termos de sua venda. Se Itami estava sendo honesta consigo mesma, ela estava menos preocupada em obter lucro e mais interessada em transformar o exército de Bengala em seu representante contra o Império Alemão no Oeste. Asa levou Itami ao palácio, onde seus servos foram rápidos em preparar a refeição. Em vez de uma iguaria local como Itami esperava, ela viu uma tigela cheia de sopa enlatada, importada do Império Alemão. Sua decepção foi insondável quando ela expressou seu descontentamento com o prato. Isso é o que você escolhe para servir aos seus convidados. Asa já havia comido uma colher da sopa enlatada com um sorriso satisfeito no rosto. Quando Itami o chamou por suas ações, ele ficou atordoado. Nas terras fora do Reich, consideravam a comida enlatada uma iguaria que só a nobreza podia obter. De fato, mesmo na Índia, o prestígio dos produtos alemães tornou-se um símbolo de status. Ele não podia acreditar que seu convidado estava descontente com uma refeição tão cara. Naturalmente, Itami era do século XXI, ou pelo menos uma reencarnação de tal indivíduo, e por causa disso, a ideia de comer comida enlatada para uma visita diplomática não era apenas risível, mas totalmente ofensiva. Aos olhos dela, comida enlatada era algo que você comia quando estava com preguiça de preparar uma refeição adequada, não tinha nenhuma habilidade para cozinhar ou era tão pobre que era a única coisa que você podia pagar. Definitivamente não era algo que elite rica jantava. Asa olhou para a expressão estupefata de Itami, e rapidamente perguntou se não era do seu agrado. Ele percebeu que a mulher pode não ter contato com a Alemanha, já que seu império era tão distante, e acreditava que o conceito de comida enlatada era simplesmente estranho para ela. Esta sopa é feita em uma terra estrangeira no extremo oeste. É de excelente qualidade e fácil de fazer. Aqui no Império de Bengala só podemos colocar as mãos em um suprimento limitado do material. Então, naturalmente, tornou-se um item popular entre a nobreza. Não é do seu agrado. Demorou um momento para Itami processar a ideia de que esse reencarnador estrangeiro tinha tanta influência sobre este mundo que países estrangeiros tratavam sua comida enlatada, que ele sem dúvida usava para alimentar os pobres em seu país, e como rações para seu exército, como um alimento supremo. Delicadeza. Ela não pôde deixar de pressionar a testa na palma da mão e suspirar antes de amaldiçoar o nome de Berengário em sua língua nativa. Naturalmente, o imperador de Bengala não conseguiu entendê-la, e por causa disso, Itami usou o tradutor para mudar suas palavras de uma maldição para uma pergunta. Eu não quero ofender, mas você se importa de me servir comida fresca? Isso parece tão desagradável para mim por algum motivo. O imperador de Bengala percebeu que de alguma forma ofendeu a beldade estrangeira e foi rápido em gritar com seus servos para preparar uma iguaria local para a mulher. Ao sentir o cheiro de alguma comida sendo preparada, Itami mais uma vez sorriu antes de imediatamente questionar o homem sobre o que ele sabia sobre o Império Alemão e seu Kaiser. O que você sabe desse Berengar von Kufstein? Houve rumores sobre ele, mas o que aprendi é limitado. Já que você está claramente negociando com o homem, certamente você pode me esclarecer sobre sua personalidade? Naturalmente, depois que Berengário anunciou ao mundo que o exilado Império Anangpur e sua irmã estavam sob sua proteção, as várias potências do subcontinente indiano começaram a buscar informações sobre o Kaiser e suas capacidades. Com a abertura do Paço do Kaiser, o comércio floresceu entre a Alemanha e a Índia e, por causa disso, os vários estados indianos aprenderam bastante sobre a vida no Reich. Escusado será dizer que ficaram chocados quando ouviram os rumores sobre a pátria. Assim, Asa foi rápido em falar sobre o que havia aprendido. As próximas palavras do imperador de Bengala teriam involuntariamente um grande impacto no futuro deste mundo. Causado simplesmente por seu desejo de dormir com Itami. Tirania de Aço capítulo 777 Encontro com o Imperador de Bengala parte 2 O Imperador de Bengala limpou a garganta antes de responder a pergunta de Itami.
Enquanto falava, planejava deliberadamente deixar de lado as coisas boas que ouvira sobre Berengário. Por que ele faria isso? Porque ele poderia dizer que Itami estava muito interessado no Kaiser, tanto que se ela ouvisse os melhores aspectos de seu personagem, ela poderia se apaixonar por ele. Afinal, Asa tinha ouvido os rumores de que Itami estava atrás de um homem capaz de derrotá-la em batalha, e se alguém no mundo poderia conseguir isso, certamente era Berengário. A última coisa que ele precisava em suas tentativas de cortejar a mulher era que ela se apaixonasse por outro homem. Assim, com uma expressão sombria no rosto, ele prefaciou seu discurso prolixo sobre o Kaiser com um aviso, apenas no caso de qualquer coisa que ele dissesse ser falsa mais tarde. Embora seja verdade que comecei a abrir comércio com o Reishi, especialmente depois que eles colocaram o Império de Anangpur na lista negra como um importante parceiro comercial. Simplesmente não faz muito tempo desde que os alemães abriram o passo do Kaiser, então o que eu sei é principalmente boato. Antes que o homem pudesse continuar, Itami foi rápido em questioná-lo sobre o que ele queria dizer com essa afirmação. Espere um segundo, qual é o passe do Kaiser? Asa olhou para Itami com um pouco de choque nos olhos. A abertura do passe do Kaiser era um grande negócio para a Índia, e ele esperava que a lendária deusa da guerra do Japão já soubesse disso. Ele rapidamente explicou em detalhes o que era o canal antes de continuar suas tentativas de distorcer a perspectiva de Itami sobre Berengário. A passagem do Kaiser é o nome de um canal gigante recentemente construído na terra conhecida como Egito. Permite o comércio entre o Oriente e o Ocidente através do mar. Por causa disso, o transporte marítimo alemão chegou recentemente ao subcontinente indiano e vice-versa. No entanto, só foi concluído recentemente e, por causa disso, meu conhecimento deste império no oeste é limitado. Itami ficou chocado quando ouviu isso. Como Berengário conseguiu construir o canal de Suez em 1426 DC? Não havia dúvida. Se a Alemanha foi capaz de fazer tal coisa, então eles provavelmente ultrapassaram o nível de tecnologia de seu país em várias décadas. Isso, naturalmente, só a deixou mais interessada no homem responsável pela construção do passe do Kaiser. Assim, ela rapidamente perguntou sobre ele. Eu entendo. Então, o que você estava dizendo sobre o Kaiser antes de eu interrompê-lo? Asa tomou um gole de seu chá antes de retomar sua linha de pensamento anterior. Depois de fazer isso, ele foi rápido em informar a beldade japonesa sobre tudo de negativo que ouvira sobre Berengar. O que posso dizer sobre o Kaiser é que os vizinhos do Império Alemão consideram o homem um tirano sanguinário, um belicista e um herege que chegou à sua posição através de uma série de campanhas sangrentas e assassinatos políticos que causaram sofrimento e morte sem fim. Eles são rápidos em falar do desrespeito do homem pela vida humana e sua disposição de massacrar cidades inteiras se isso significar alcançar a vitória na guerra. Aparentemente, ele dominou o uso do terror como arma, usando para forçar aqueles que se rebelam contra seu reinado à submissão. Ouvi dizer que o Kaiser trata seus aliados como escravos e chegou ao ponto de colocar um de seus filhos no trono de um reino aliado, transformando-o efetivamente em seu fantoche. Existem outros rumores sobre o Kaiser que ouvi, mas não posso verificar. Supostamente, ele legalizou a poligamia em seu país e tomou 4 beldades celestiais como esposas que atendem a todas as suas necessidades. Há rumores de que ele tem mais de uma dúzia de crianças com eles. Ele também forçou sua própria irmã mais nova a ser sua concubina e obrigou a menina a carregar seu filho. Ela é aparentemente tão bonita quanto as esposas dele. Itami não pôde deixar de cair de queixo ao ouvir tudo isso. Sua visão imediata de Berengário passou de uma ameaça potencial a uma ameaça global. Seu flagrante desrespeito pela vida humana definitivamente não estava de acordo com os valores morais do século XXI. Ele era de um futuro mais distante do que ela, onde os direitos humanos não significavam nada. Ou talvez ele fosse de um ponto anterior da história com um conjunto semelhante de valores, como a Segunda Guerra Mundial. Isso explicaria sua falta de cuidado com os danos colaterais na busca da vitória. Quem quer que fosse esse homem, ele claramente era um psicopata sanguinário que não pararia por nada para alcançar seus objetivos. No entanto, o que mais incomodou Itami nessa rival sombria dela foi a parte dele ter 4 lindas esposas e uma concubina. Como esse bastardo poderia ter 5 mulheres lindas ao seu lado, quando ela mesma não conseguia encontrar um homem capaz para se casar? 5 mulheres. Seriamente. Foi cruel demais.
Havia também a parte de Berengário obrigando a irmã a ser sua concubina. Isso foi simplesmente nojento. Embora o incesto possa ser um tropo comum em coisas como anime e light novels, a ideia de que esse homem realmente passaria por isso neste mundo, embora provavelmente estivesse totalmente ciente dos problemas genéticos que a endogamia causa, era verdadeiramente desprezível. Ela nunca teve tanto desprezo por um homem como agora. A única maneira que Tammy poderia racionalizar como um bastardo poderia se safar com tal loucura era a perspectiva de que ele deveria ser extremamente bonito. Afinal, em sua vida passada, ela testemunhou muitas mulheres rejeitando sua dignidade por estar com um homem bonito e bem-sucedido. Asa percebeu que essa notícia sobre Berengário incomodava Tammy, e que a personalidade dele a enojava. Ainda bem que ele não havia mencionado como o povo alemão via seu Kaiser. Porque pelo contato limitado que seu povo teve com os alemães, todas as evidências apontavam para eles praticamente adorando um homem. Não apenas como o pai de sua nação, mas como o homem responsável por seu modo de vida. Ele era praticamente um deus vivo pelos padrões do povo alemão. O imperador de Bengala decidiu que agora seria um bom momento para fazer sua jogada, e rapidamente estendeu a mão para confortar a bela imperatriz japonesa, que estava sentada à sua frente. Não se preocupe. Os alemães estão do outro lado do mundo. Não é como se eles fossem para a Ásia em busca de problemas. E também mal havia notado que o homem havia agarrado a mão dela, ou mesmo ouvido o que ele disse. Estava profundamente aflita com tudo o que ouvira sobre o caráter de Berengário. Se o que Asa disse era verdade, então ela sabia com certeza que o rei acabaria enviando suas forças para a parte oriental do mundo por uma razão ou outra, e quando o Kaiser descobrisse que havia outro reencarnador, ele não pararia até que isso acontecesse. A ameaça foi totalmente neutralizada. Por causa disso, Itumi estava mais determinado do que nunca a causar problemas para Berengário na Índia. Se ela pudesse ganhar tempo suficiente, ela poderia alcançá-lo em termos de tecnologia militar. Então ela poderia derrotá-lo. Ou assim ela acreditava. Depois de voltar à realidade, Itumi viu que o homem sentado à sua frente estava segurando sua mão descaradamente com um sorriso suave no rosto. Ela imediatamente reagiu com desgosto e retirou sua delicada mão do aperto do homem antes de condená-lo por suas ações. Não me lembro de ter lhe dado permissão para me tocar. Não estamos tão perto que você possa fazer uma coisa dessas. Como você me deu informações tão valiosas gratuitamente, esquecerei que esse seu pequeno contratempo aconteceu. Mas tente me tocar de novo, e eu terei suas mãos removidas. A testa de Asa se contraiu quando ouviu isso. O que havia de errado com essa mulher? Ela estava no meio do palácio dele e se atreveu a ameaçá-lo. Ele tinha ouvido rumores de que Tammy tinha uma personalidade seriamente fria em relação ao sexo oposto, mas ela nunca tinha percebido que a mulher era tão rude. Apesar da reação dura dela, ele só conseguiu abaixar a cabeça e pedir desculpas. Para ganhar o coração desta mulher, ele precisaria jogar a longo prazo. Afinal, o prêmio por sua paciência definitivamente valeria o esforço. Peço desculpas se ofendi Sua Alteza, só procurei consolá-la já que parecia tão angustiada. Juro por todos os deuses de meus ancestrais que nunca mais tocarei em você sem sua permissão. Itami apenas olhou para o homem. Ela conhecia o tipo dele, ela conhecera muitos homens como ele nas duas vidas. Ele só se importava com uma coisa, entrar em suas calças, e como o inferno, ela permitiria que isso acontecesse. Foi uma coisa boa que neste momento, os servos chegaram com a comida que haviam preparado para seu estimado hóspede. Itumi fez uma rápida oração aos deuses de sua terra natal antes de dar uma mordida. Quanto ao que viria a seguir, ela teria que negociar com esse imperador pervertido sobre a venda de armas e munições para seu exército, evitando suas tentativas de dormir com ela. Tirania de Aço capítulo 778 A marcha para Roma. Berengário ficava na fronteira do reino da Lombardia e do reino de Nápoles. Ele olhou através de seu monóculo através das defesas que a Lombardia havia estabelecido e olhou para o exército de Nápoles, que estava sentado friamente em suas fortificações, com muito medo do exército alemão que havia se acumulado além de suas fronteiras para se incomodar em mostrar seus rostos. Enquanto o reino de Nápoles estava sozinho em sua guerra contra o exército alemão depois de perder seus reforços no Mediterrâneo, uma união de 4 exércitos se formou no lado oposto da fronteira com um único propósito em mente: para pôr fim à tirania do papado.
2 divisões de soldados bizantinos sob o comando do protegido de Paládio ficaram ao lado de Berengário. Ao lado dos bizantinos estava o exército de Al-Andalus, que Adelbrand havia despachado uma divisão da Península Ibérica até a fronteira lombarda para fazer sua parte na guerra contra o papado. Finalmente, o reino da Lombardia tinha uma divisão de seu próprio exército ao lado das tropas alemãs enquanto se preparavam para acabar com esse conflito de uma vez por todas. Esta guerra progrediu rapidamente a favor de Berengário. Isso era de se esperar, considerando a esmagadora superioridade do exército alemão. Enquanto o Kaiser marchava para a fronteira da Lombardia, ele ouvira relatos pelo telégrafo da vitória que suas forças haviam conquistado no leste. Nas terras desérticas do Egito, o rei Xisgard havia aniquilado totalmente o exército inglês e a Ordem do Dragão Vermelho. No entanto, essa não foi a única vitória significativa que os alemães conseguiram na frente oriental. Na fronteira do Reino da Hungria, o rei húngaro insensatamente marchou suas forças sobre as fronteiras alemãs. Em menos de uma hora metade de seu exército foi exterminado pela guarda de fronteira alemã e forçado a recuar de volta ao seu reino, aguardando reforços da Terra Santa. Nas planícies, a população local recebeu os soldados do Reich de braços abertos, enquanto os alemães fizeram da nobreza rebelde um exemplo. Depois que sua primeira derrota na campanha veio na forma de um mensageiro executado, o general encarregado do teatro decidiu não dar quartel à nobreza borgonhesa e ordenou a execução de todas as principais casas nobres. No entanto, as boas notícias não pararam por aí. A Quinta Frota, que normalmente estava estacionada em Malta, interceptou a armada dos cruzados e enviou 100.000 homens para as profundezas do Mediterrâneo. Com isso, os reforços que deveriam proteger Roma foram aniquilados antes que a Alemanha e seus aliados pudessem até marchar sobre a cidade. Com os navios católicos afundados no Mediterrâneo, os cruzados que ainda estavam presos na Terra Santa não tinham como voltar para casa. Por causa disso, forçou o recém-criado Reino de Jerusalém a prover centenas de milhares de refugiados. Algo que eles simplesmente não podiam fazer. No final do conflito, os cruzados presos na Terra Santa se dispersariam e se tornariam um problema para os reinos vizinhos na forma de bandidos, ou simplesmente morreriam de fome. Talvez alguns de seus guerreiros de elite possam ser selecionados para permanecer e operar como membros do exército de Jerusalém. O mundo católico havia esvaziando seus campos para fornecer o número de soldados para embarcar em suas tolas cruzadas. Agora, uma grande porcentagem deles está morta, com o resto encalhado, ou agindo como defensores da pouca terra que restava para a Alemanha conquistar. Tão rápido quanto a guerra começou, também estava chegando ao fim. Sem dúvida, o fato de o mundo católico ter perdido sua classe camponesa nesse conflito afetaria seriamente sua capacidade de produzir alimentos para sua população. O rescaldo desta guerra encontraria os reis católicos totalmente dependentes do comércio com a Alemanha para sobreviver. Suas economias estariam em ruínas e levariam décadas, se não séculos, para recuperar sua capacidade de se manter por conta própria. Berengário preparava-se há anos para esta guerra e quase se envergonhou de que acabasse tão cedo. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. A menos que ele decidisse tomar uma posição inteiramente defensiva e esperar que o inimigo marchasse em suas fronteiras. No entanto, tal ação seria uma tolice, e depois de tudo que o inimigo havia testemunhado no fronte oriental, ele duvidava que eles continuassem suas tentativas de invadir a pátria. Havia tanto que os cruzados podiam fazer enquanto armados com rifles Matchlock e canhões de carregamento pela boca. A Alemanha tinha o poder da artilharia de longo alcance e metralhadoras em suas mãos. Com essas armas, alguns milhares de homens poderiam defender uma parte da fronteira contra um exército 10 vezes maior. O plano de Berengário agora era tomar Roma, após o que ele marcharia seus exércitos pelo sul da Itália e uniria com sua metade norte. Depois de tomar toda a Itália e entregá-la a seu fantoche, Bruno, o Kaiser, marcharia seus exércitos para a Polônia e Hungria, onde executaria seus monarcas e colocaria um fantoche em seus tronos. Felizmente para Berengário, o Duque da Borgonha já havia removido o rei polonês para ele. Tudo o que ela precisava fazer era marchar para uma Varsóvia e levar o irmão de Natalia como tutelado, onde ensinaria o menino a ser o fantoche perfeito para a dinastia von Kufstein. Quanto à Hungria, Berengário já havia formulado um plano há muito tempo. Embora Linde quase tenha arruinado seus planos,
Ele estava certo de que poderia executar o rei húngaro e colocar o irmão mais velho de Noemi no trono. O jovem provou ser um amigo do rei X. Seria fácil convencê-lo a agir como um fantoche para o Kaiser. O rei X anexaria as terras de língua alemã do Ducado da Borgonha, como as terras baixas, enquanto o resto do reino permaneceria independente e se tornaria uma ferramenta valiosa na balcanização da França. Através da diplomacia da canhoneira, Berengário pretendia obrigar um sucessor de sua escolha a substituir o rei da Inglaterra. Embora ele próprio não quisesse invadir as Ilhas Britânicas, a ameaça de seus canhões navais destruir Londres seria mais do que suficiente para forçar os ingleses a se curvarem à sua vontade. Assim, depois de refletir sobre tudo isso, Berengário suspirou ao lado do rei da Lombardia. Ambos os homens estavam preparados para marchar em Roma e acabar com este conflito. Depois de alguns momentos de silêncio, Berengário falou os pensamentos em sua mente enquanto guardava o monóculo. Bruno, meu velho amigo, é hora de acabarmos com esse conflito com a Igreja Católica de uma vez por todas. O rei da Lombardia assentiu com a cabeça concordando com as palavras de Berengário. O reino da Lombardia era um estado tributário dos alemães desde que Berengário conquistou a independência da Áustria. À medida que a Alemanha se elevou a alturas, o mesmo aconteceu com seus estados clientes. Se o rei da Lombardia estivesse sendo honesto, os planos do Kaiser para uma Pax Germania fariam com que a Europa como um todo avançasse muito além do resto do mundo, e ele estava ansioso por isso. Assim, não foi surpreendente quando ele expressou sua concordância com os planos de Berengário. Concordo, por muito tempo tive que viver com medo das forças católicas invadindo além da minha fronteira sul. Hoje não apenas acabamos com o conflito entre o seu império e a Igreja Católica, mas também unimos a Itália sob uma única bandeira, destruindo para sempre o domínio que o papado tem sobre a Europa. Berengário sorriu ao ouvir isso antes de dar um tapinha no ombro do homem. Depois de fazer isso, ele deu suas ordens a todos os soldados sob seu comando. Abra fogo nas defesas de fronteira do inimigo. Eu quero esses bastardos enterrados vivos em suas fortalezas de pedra. A marcha para Roma havia começado. Assim, a artilharia alemã rapidamente carregou suas armas e disparou contra os fortes de pedra que os italianos do sul haviam construído. Explosões abalaram os fortes e suas fundações começaram a desmoronar. Ainda assim, os fortes eram grandes e seriam necessários mais do que algumas granadas para derrubá-los. Os defensores italianos entraram em pânico quando a artilharia alemã sacudiu as estruturas em que se escondiam. Eles nem sabiam a que distância o exército alemão e seus aliados estavam. Não importava, porque não havia esperança de sua sobrevivência. O melhor que podiam fazer era correr para fora de suas fortalezas e agitar a bandeira branca, esperando que seus inimigos fossem misericordiosos. Aqueles indivíduos teimosos que não se ajoelharam diante dos hereges do norte permaneceram em suas fortalezas e, depois de alguns, as barragens foram enterradas pelas paredes quando desmoronaram. O poder avassalador da artilharia alemã esmagou as fortes fortalezas de pedra que o reino de Nápoles passara anos construindo ao longo de sua fronteira em questão de minutos. Com as defesas fronteiriças destruídas, a artilharia rapidamente ejetou seus projéteis gastos e engatou suas armas de campanha nos cavalos que os arrastaram para as fronteiras do reino de Nápoles. Roma não estava longe da fronteira, e logo a união dos quatro exércitos estaria no coração da Igreja Católica. Tirania de Aço capítulo 779 Reconhecimento no subcontinente indiano. A refeição entre Tami e Asa continuou. No entanto, houve uma breve intermitência em que Tami fez uma pausa rápida no banheiro. Depois de cuidar dos negócios, ela aproveitou a oportunidade para se encontrar com um de seus guardas e lhe deu ordens para investigar as alegações que o imperador de Bengala havia feito sobre Berengar von Kufstein. Embora estivesse assustada com as notícias que ouvira, não acreditaria inteiramente até que sua própria rede de inteligência pudesse confirmar a informação que recebera. Embora o imperador de Bengala tivesse falado mal de Berengário e exagerado as características mais sinistras do homem, a maior parte do que ele falava tinha alguma verdade. Especialmente do ponto de vista dos vizinhos da Alemanha. Claro, Itami não sabia que, ao enviar seus homens para obter informações dos locais sobre seu comércio com o estranho Império do Oeste, ela chamaria a atenção dos agentes de Linde que estavam embutidos na região. No mercado da cidade portuária, uma comerciante alemão que operava uma barraca estava vendendo seus produtos para os habitantes locais.
Ele imediatamente notou a aparência estranha dos soldados japoneses que usavam uniformes de estilo semi-moderno e carregavam o que pareciam ser rifles de ferrolho. Esses homens estavam perguntando aos locais sobre informações sobre o Império Alemão, o que também chamou sua atenção. Quem quer que fossem esses estrangeiros, eles estavam interessados no Reich por um motivo ou outro. Por causa disso, o mercador achou que era seu dever avisar a pátria, e rapidamente digitou na chave do telégrafo que estava embaixo de sua mesa. Dentro da cabine havia um telégrafo escondido. Tudo o que ela precisava fazer era chegar debaixo da toalha de mesa e digitar a chave para enviar uma mensagem para um navio mercante da classe Dominion próximo ancorado na Baía de Bengala, que era, na verdade, um navio de reconhecimento alemão. De lá, o telégrafo muito mais poderoso estacionado a bordo do navio retransmitiria a mensagem de volta à pátria. Levou apenas alguns momentos para que as palavras dos agentes em campo chegassem à sede da inteligência imperial localizada em Kufstein. Depois que o relatório do agente sobre homens estranhos do Extremo Oriente, empunhando armas modernas e desembarcando de navios movidos a vapor, foi retransmitido para o quartel-general. Rapidamente acabou nas mãos da vice-diretora, que atualmente fumava um cigarro em seu escritório. Quando seu ajudante entrou correndo na sala e lhe entregou a informação, ela olhou fixamente para ela, deixando cair o cigarro de seus dedos ao fazê-lo. Esta informação foi como uma bomba, e ela não acreditou instantaneamente. Assim que Emma recuperou a compostura, ela olhou severamente para o assessor antes de questionar a legitimidade dessa mensagem. Isso é algum tipo de piada? Um dos nossos agentes está pregando uma peça em mim? Que diabos é esse absurdo? O assessor percebeu que a mulher estava frustrado e rapidamente balançou a cabeça ao afirmar que o que havia sido transmitido era realidade. É uma mensagem prioritária de Rudolph. Ele é um dos nossos agentes no Império de Bengala, conduzindo o reconhecimento enquanto falamos. Passei por todos os trâmites para confirmar a informação, e os demais agentes da região corroboram a mensagem de Rudolph. Há uma nação poderosa do Extremo Oriente que está negociando com o Império de Bengala e procurando informações sobre o Reich. Ao ouvir isso, Emma pegou seu cigarro da mesa em que havia caído e deu uma longa tragada. Houve um silêncio absoluto por alguns momentos antes que ela terminasse o bastão inteiro de uma só vez. Depois de apagar o cigarro no cinzeiro, a vice-diretora se levantou da cadeira e disse uma frase antes de sair pela porta. Limpar minha agenda para o dia. Seria preciso um idiota para não perceber para onde Emma estava indo. Havia apenas uma pessoa a quem relatar esta informação, especialmente porque Berengar estava atualmente no campo. Por causa disso, a auxiliar engoliu as palavras que estava prestes a falar e rapidamente fez o que foi instruído. Emma caminhou até o palácio, onde Lindy estava cuidando de seus muitos filhos. A mulher não trabalhava com inteligência como costumava, e passava a maior parte do tempo com a família. Ela estava brincando com seu filho mais novo, Joseph, que ainda era um bebê, quando Emma entrou pela porta sem avisar. Pela expressão no rosto da jovem, Lindy percebeu que algo grave havia acontecido, e ela rapidamente pegou seu filho mais novo e falou com ele antes de colocá-lo no berço. Desculpe, Joseph, mas mamãe tem trabalho a fazer. Eu estarei de volta em um momento para alimentá-lo. Apenas seja um bom menino e espere pacientemente pelo meu retorno. A criança era muito jovem para falar e apenas sorriu quando fez um som ininteligível. Que Lindy então o beijou na testa antes de deitá-lo no berço. No momento em que ela se virou e encarou Emma, sua aparência calorosa desapareceu e foi substituída por um comportamento gélido. Emma queria falar, mas a bela ruiva levantou o dedo para silenciá-la antes de sair pela porta. Lindy não queria que seu filho mais novo fosse influenciado por questões de estado quando ele era tão jovem e caminhou rapidamente até o escritório de Berengário, onde ela se sentou em sua cadeira. Ela não disse uma palavra até que Emma fechou a porta atrás deles. Quando Lindy finalmente falou, estava de mau humor. É melhor que isso seja importante. Emma percebeu que Lindy estava furiosa e apenas inclinou a cabeça antes de entregar a mensagem que recebera de seus agentes no Império de Bengala. Sinto muito pela intrusão, senhora, mas isso é urgente. Lindy examinou a mensagem e ficou imediatamente atordoada em silêncio. Ela sabia melhor do que ninguém o que essa mensagem significava. Afinal, ela estava familiarizada com o passado de Berengário e como ele criava todos os projetos que havia implementado em todo o Reich. Para um navio movido a vapor aparecer do outro lado do mundo,
bem como soldados armados com armas semelhantes às capacidades do Reich, significava apenas uma coisa: havia outro reencarnador neste mundo. Isso explicaria por que eles estavam procurando informações sobre o Reich. O poder por trás do trono desta nação estrangeira deve ter ouvido rumores sobre Berengário e o poder de seu império. A mulher levou alguns momentos para reagir a essa notícia, mas no final, ela rapidamente apresentou um plano de ação para responder a esse evento. Isso é problemático. A partir deste momento, o subcontinente indiano tornou-se uma área prioritária. Eu quero que você envie imediatamente mais agentes para a região, e que nossos homens e mulheres que já estão lá coletem informações sobre o poder estranho que construiu esta nave, enquanto conduzem operações de contra-inteligência contra os agentes dessa potência estrangeira. Sob nenhuma circunstância esses estrangeiros podem aprender sobre as atuais capacidades do Reich. Enquanto você está nisso, eu quero que você descubra por que eles estão no Império de Bengala. Se eles buscarem expandir sua influência na região, isso se tornará um enorme problema para nós. Emma sentiu silenciosamente com a cabeça. Ela não tinha mais sugestões, então ela sabia que era melhor ficar em silêncio. Lindsay só podia suspirar pesadamente em derrota. Ela tinha desejado usar a Pax Germania que Berengário estabeleceu depois desta guerra com o mundo católico, para forçar o homem a tirar mais tempo de folga para que ele pudesse passar com sua família. No entanto, neste momento, Lindsay percebeu que o Reich estava prestes a entrar em uma corrida armamentista maciça com quem quer que fosse a potência estrangeira por trás dessa embarcação a vapor. Para isso, Berengário precisaria gastar o máximo de tempo possível avançando as capacidades do Reich e seu império global. Depois de alguns momentos de becinho, ela percebeu que Emma ainda estava lá, esperando para ser dispensada, e então ela olhou para a mulher antes de gritar com ela. O que você está esperando? Demitido. Emma sentiu arrepios na espinha antes de correr de volta para a sede da inteligência imperial. Felizmente, eles tinham acabado de entrar em uma nova era de comércio com o subcontinente indiano e, por causa disso, não seria suspeito se o fluxo de alemães para a região aumentasse repentinamente. Assim, a Alemanha poderia incorporar muitos outros agentes na área sem que ninguém pestanejasse. Quanto a Lindsay, ela esperaria até que essa guerra com o mundo católico terminasse antes de informar Berengário do que acabara de saber. Ela precisava que ele estivesse totalmente comprometido em aniquilar o papado e instalar marionetes nos tronos dos reinos europeus. Se ele soubesse sobre esse reencarnador estrangeiro que ameaçou seu poder, ele poderia ficar paranoico e fazer algo imprudente para acabar com a guerra ainda mais rápido. Tudo isso ocorreu enquanto Itami estava almoçando com o imperador de Bengala, sem que ela sequer percebesse que isso estava acontecendo. Se ela soubesse que sua breve visita ao Império de Bengala iria expor sua identidade e localização para Berengário, ela nunca teria feito a viagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.